no Senhor. Praticamente todos os salmos eles nos levam a isso. Eles retratam a experiência de Davi, as boas, as ruins, mas sempre fazendo com que o coração de Davi, o nosso coração principalmente, esse é o desejo de Davi ao escrever esses salmos, para que a gente deposite toda a confiança no Senhor. Nós estivemos estudando os últimos salmos e praticamente os últimos salmos tratam de alguma experiência muito triste na vida de Davi, onde ele confiou em algumas ilusões, deixou seu coração falar mais alto, levou seu coração a ser conduzido por algo que não era verdadeiro e era falso. Então, por causa disso, principalmente talvez o censo que ele mandou fazer, e ele levou a nação de Israel a pecar, muitas pessoas morreram por causa disso, e ele foi repreendido pelo Senhor. E ao ser repreendido pelo Senhor, ele voltou, então, correndo, com muita angústia, pedindo perdão, pedindo clamor a Deus. E ele foi perdoado. Então ele retrata nos últimos salmos o seu alívio, a sua alegria por ter sido perdoado por Deus, apesar das consequências difíceis que aconteceram na vida dele. Então no Salmo 32, que estudamos no último encontro, fala a respeito do prazer, do alívio que Davi teve em entrar nesse processo de restauração, de voltar o seu coração a Deus e eliminar aquilo que tinha conduzido ele a cometer tais erros. Hoje nós vamos falar sobre que Deus nos salva dessas ilusões. Deus tinha prometido no capítulo 32 para Davi que ele ia guiar Davi, ele ia aconselhar Davi, ele ia trazer Davi para um caminho correto. Então nós vamos ver hoje nesse salmo que Deus nos salva das ilusões. E inclusive no versículo 4, que talvez seja a síntese desse salmo, fala que a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que ele faz. Então confiar em Deus é o assunto mais importante da história do ser humano. Depositar toda a confiança. E somente fazendo isso nós seremos salvos das ilusões que nós temos nos nossos dias. O primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, começou por causa da sua ganância, por causa de uma ilusão, de uma mentira que foi proposto para eles. Há uma conexão entre o capítulo 32, o Salmo 32 e o Salmo 33. O último versículo do Salmo 32 é exatamente igual ao primeiro versículo do Salmo 33. Veja só o que fala isso daqui. O versículo 11, o último versículo 32, diz assim: portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Isto é, aquelas pessoas que foram justificadas por Deus e essa justificação e agora vivem diante de Deus com sinceridade, receberam perdão de Deus porque foram sinceros com Deus. Então, por causa desse grande alívio, Davi convoca todas as pessoas que passaram por essa experiência, que estão vivendo em sinceridade diante de Deus, que exultem, que gritem de alegria, que cantem um cântico todo entusiasmado, com fervor, com frescor. E Davi vai começar o Salmo 32 da mesma forma. Ele repete esse versículo, esse texto aqui no capítulo 33. Ele fala: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, e é apropriado que os íntegros o louvem. Isso é, nada mais se espera de alguém que passou pelo perdão, que teve o alívio agora de ser restaurado, e essa pessoa é chamada por Deus de justo e íntegro, porque está sincero diante de Deus. Nada mais é adequado, coerente, apropriado do que louvar a Deus, mas não um louvor somente obrigatório, mas um louvor que vem lá de dentro, com toda alegria, com toda exultação. Vou mostrar essa imagem agora para vocês. Nós vemos aí um gradiente de um cinza de um lado para mais escuro, para o outro lado mais branco, e nós temos duas bolinhas. Quando nós olhamos as duas bolinhas, nós vamos chegar a uma conclusão, por causa da nossa visão, de que a bolinha da esquerda ela é bem mais branca, bem mais clara, e a bolinha da direita é mais escura, é de uma tonalidade mais escura.
Mas aqui é um exemplo de como a nossa mente, o nosso coração, causa ilusões para nós. É uma ilusão de ótica, porque essas duas bolinhas têm a mesma tonalidade, mas por causa do fundo, do pano de fundo, causa essa impressão, essa ilusão para nós que uma é mais clara que a outra. E isso acontece muito em nossas vidas, como eu citei o primeiro pecado da humanidade que causou todos os estragos. Nós somos facilmente iludidos, e principalmente agora, nesse estado de pecado que nós estamos, por causa do nosso coração. E Deus, com a sua revelação, ao se revelar para o homem e ao deixar as Escrituras para que a gente confira diariamente a sua palavra e ouça a sua palavra, o propósito dele é remover do nosso coração as ilusões inúteis, as ilusões humanas, que nos levam a confiar em falsos alicerces, nos leva a ter prazer, a ter satisfação, a ter alegria em algo que é fútil, que é inútil. Paulo, quando começa o livro de Romanos, ele fala que o homem, tendo conhecimento de Deus, não glorificou a Deus, não deu graças a Deus e se tornaram nulos em seu próprio pensamento. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e inventaram coisas inúteis, ilusórias. Nós vivemos, principalmente nesse último século e agora nesse século, vivemos a onda, a sociedade da imagem. Então, as mídias, as palavras, o marketing, é tudo feito de uma forma que acelere o nosso coração e provoque no nosso coração um desejo ou uma consciência de que algo é verdadeiro e algo é falso. Nunca a humanidade, em todos os tempos da sua história, passou por um período tão forte, tão intenso de ilusões. Como diz o Chapolin Colorado, quem poderá nos salvar desse mundo das ilusões? Como é triste quando a gente deposita a nossa confiança por causa de um entendimento, mas esse entendimento é uma ilusão. Como é triste quando nós buscamos ter satisfação, ter alegria, ou ter o nosso futuro garantido em cima de uma ilusão. Como é amargo quando chegarmos ao momento em que a gente descobre que era tudo ilusão, era tudo falsidade. Então a pergunta novamente do Chapolin Colorado: quem poderá nos salvar das ilusões humanas? E aqui Davi vai responder hoje nesse salmo que somente Deus é que pode nos salvar. E por causa disso ele já começa o seu salmo adorando a Deus, que ele convoca uma adoração, porque ele fala o seguinte: Deus deve ser adorado porque é o único que nos salva das ilusões humanas. Deus é o único, não há mais nada. E mesmo assim o homem, para tentar resolver ou eliminar uma ilusão, ele acaba criando outra ilusão, substituindo uma ilusão por uma outra ilusão, mais séria, mais profunda, mais perigosa para a sua existência ou até para a existência de outras pessoas. Então Davi, ele diz para nós que Deus deve ser adorado com intensidade, porque é o único que nos salva das ilusões humanas. Vamos olhar como Davi, ele explica para nós quais são essas ilusões e como que nós devemos, então, depositar nosso coração somente em Deus? Ele fala nos primeiros versículos, até o versículo 1 ao versículo 3, ele faz uma convocação. Ele foi perdoado, ele foi aliviado e agora ele está querendo transmitir isso para outras pessoas. Então ele convoca as outras pessoas para adorar a Deus, para refletirem a respeito disso. Então ele vai usar nesses 3 versículos 6 imperativos. Não, é muito mais do que convite. É uma ordem, é uma imposição. E ele, como rei, podia fazer isso. Mas é interessante, é uma ordem de entusiasmo, é uma ordem que você não conseguiria deixar de obedecer essa ordem do rei. Então, Davi está falando em nome de Deus, para que Deus seja adorado, porque é o único que consegue nos salvar
das ilusões humanas. Ele fala assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Isto é, ele não obriga o mundo, uma pessoa que não foi justificada, que ainda não experimentou o perdão de Deus, ele não está convidando essas pessoas. Porque se uma pessoa que ainda não experimentou a salvação, não nasceu de novo, se ela louvar a Deus, esse louvor não chega até Deus. Porque todo louvor chega até Deus através do sacrifício de alguém que já foi declarado justo por Deus, alguém que já foi justificado por Deus. No nosso dia, nos nossos momentos, nós já fomos justificados por causa da obra de Jesus Cristo. Então nós, apesar de sermos pecadores, ainda temos falhas, ainda cometemos erros, mas nós, quando cremos em Cristo, nascemos de novo e somos considerados justos diante de Deus. Uma pessoa que não teve essa experiência, tudo aquilo que ela faz em nome de Deus ou para Deus, não chega até Deus, infelizmente. Porque é uma obra, é uma ação, muitas vezes pode ser até boa, mas que não agrada a Deus, porque não é feito por intermédio de Jesus Cristo. Porque essa pessoa não está em Jesus Cristo. Então, se você está em Jesus Cristo, nada mais é exigido do que você, esperado, do que você louve a Deus. Por isso que Davi, sendo aliviado, sendo perdoado, ele fala: o que se espera de mim agora é que o meu coração cante de alegria ao Senhor. Ele fala: vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Isso é o que se espera. É adequado, é apropriado, é coerente. Se você é justo, se você é íntegro, está vivendo uma vida de santidade com Deus, caminhando com Deus, nada mais se espera do que você tenha uma vida de gratidão, de louvor, de cantoria diante de Deus. Ele fala ainda, ele continua: celebrem ao Senhor com melodias da harpa, toquem música para ele com instrumentos de 10 cordas. É a primeira vez no livro de Salmos, nesses 33 capítulos, é a primeira vez que Davi vai citar instrumentos. E aqui ele vai citar a harpa e instrumento de 10 cordas, tipo um violão como que era antigo, com 10 cordas. Então ele começa a introduzir aqui na adoração, no louvor, essa musicalidade. Então, com alegria, e é apropriado, é o que se espera, e ele dá o segundo imperativo: celebrem. Então vamos celebrar algo organizado, algo bonito, algo festivo, algo festeiro. Com melodias da harpa, toquem música para ele com instrumento de cordas. Então tem momentos que só os instrumentos vão tocar, os instrumentos vão acompanhar, os instrumentos vão ficar quietos enquanto a voz. Então agora há uma sinergia entre voz e sons musicais. Mas aí ele fala o seguinte, o quarto imperativo: entoem para ele um novo cântico, com frescor. A ideia aqui é que não é toda vez cantar uma música nova, mas é como se cantasse aquela música, mesmo que ela seja antiga, de 200 anos, 300 anos, nós aqui com quase mais ou menos 3.000 quase 3.000 anos cantamos os salmos. Então cantar essas músicas, mas com frescor, como se fosse a primeira vez, com paixão, com entusiasmo, com sinceridade. Então a necessidade de cantar a Deus não de forma repetitiva, novamente: esse é o período de louvor, a gente vai cantar mais algumas musiquinhas, então para aguardar o pessoal chegar, e aí então a gente vai ter a mensagem. Não, é aquele momento em que eu canto como se fosse a primeira e também a última oportunidade, com muito frescor. E ele fala assim: entoem para ele um novo cântico, toquem com habilidade e cantem com alegria. Então ele dá 3 ideias aqui: com frescor, com fervor, cantar com alegria, e com técnica, fazendo o melhor possível, nos instrumentos, na qualidade do som, na forma organizada, bem ensaiada, com muita habilidade. Então, aquele que recebeu esse talento de estar servindo ao Senhor com
com a facilidade de aprender uma música, não é porque aprendeu e não pode ser melhorado. Ou dar o máximo de si e não ficar brincando na hora que está exercitando essa atividade e servindo a Deus, servindo a igreja com a música. Então é algo, Davi está convidando, ele está dando uma ordem e ao mesmo tempo convidando. Então que nós devemos assim cantar com fervor, com frescor, com habilidade, com técnica, da melhor forma possível. Não somente para aqueles que estão dirigindo, mas toda a congregação. Aqui então nós podemos pensar na nossa atitude na hora do louvor. Evitarmos distrações, nos concentrarmos na letra, seguirmos bem, termos cuidado com a altura da nossa voz para que não sobressaia, mas também não murmurar, cantar com alegria, com fervor, dar o máximo, total dedicação, 100% dedicação naquele momento. Então, se você gosta de levantar as mãos, se você gosta de bater palmas, mas fazer não simplesmente porque alguém mandou, mas fazer porque o seu coração está cheio de alegria por causa daquilo que Deus fez. Davi começa pelo final aqui. Ele coloca isso para nós, ele nos dá a ordem para nós adorarmos, servirmos a Deus com essa intensidade, porque Deus nos livra, é o único que nos livra das ilusões humanas. E agora então ele vai falar por que então que nós devemos adorar a Deus dessa forma. Ele fala o seguinte: porque o amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é coerente. O amor de Deus está na sua palavra. Ele fala o seguinte: pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche toda a terra. Davi vai falar algo que é bem chocante para os nossos dias. Como é difícil a gente acreditar na palavra de alguém. Até alguns anos atrás, né, nos nossos avós, poucos documentos eram feitos porque uma pessoa fazia um acordo com outro de vender uma propriedade, vender um animal ou algum negócio, e era simplesmente de palavra. E se você conhecesse essa pessoa, se essa pessoa não era digna de confiança, você não fazia acordo com ele. Mas se você conhecesse, bastasse a pessoa falar: estamos de acordo. E passava-se 20, 30 anos, aquela palavra ainda era honrada. Hoje, muitas vezes, fica difícil nós confiarmos no que as pessoas dizem. Por isso que é uma necessidade muito grande de documentos. As pessoas são treinadas ou estão habituadas a darem a impressão de que merecem confiança, mas na hora que vamos acertar os detalhes, não foi bem assim. Há muita mentira. Isso é espalhado através da mídia, de livros, de que vale a pena mentir, vale a pena enganar. Vale a pena dizer algo e depois dizer que não disse aquilo. Então nós temos uma ilusão de que vivemos essa ilusão e caímos em ilusão, confiando na palavra de outras pessoas. Mas Davi fala que Deus deve ser louvado porque o amor dele é imensurável, porque ele honra a sua palavra, ele é coerente. O que ele fala, ele faz. É interessante que o Evangelho de João começa aqui dizendo que no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus. E uma das coisas que João vai apresentar é a coerência do verbo, da palavra, que é o próprio Jesus. Ele fala: eu sou o pão da vida. Ele multiplicava os pães. Ele falava: eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou Lázaro. Ele fala: eu sou a luz do mundo. Ele curou o cego de nascença. Então, uma das coisas que nós vemos e que Davi vai tentar mostrar para nós é que toda a história da humanidade, do início até o fim, é essa coerência, essa fidelidade de Deus a si próprio, em que a palavra dele tem valor. Por isso que aqui é muito perigoso um detalhe. Nós temos que conhecer corretamente a palavra de Deus. Porque se não conhecermos corretamente a palavra de Deus, poderemos pensar algo que a palavra de Deus não falou, que Deus não falou.
e aí exigirmos que Deus cumpra aquilo que ele não falou, porque entendemos errado a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser entendida corretamente. Isso exige de nós. Isso exige humildade para nós aprendermos da palavra de Deus. E não somente dedicarmos ao aprendizado, mas estarmos sujeitos e submissos ao Espírito Santo para que nos faça entender o que é a palavra de Deus e nos proteja de ensinos errados. Quantas religiões existem usando até a palavra de Deus, mas de forma errada? O próprio Satanás, diante de Jesus, usou a palavra de Deus de forma errada. Mas a palavra pura, interpretada corretamente, com a ajuda do Espírito Santo, ela nunca nos levará ao erro. Ela é eficiente e ela é eficaz. E Deus vai mostrar na sua palavra que Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor preenche e enche toda a terra. Ele está esparramado em toda a terra. Em tudo nós vemos esse amor de Deus em propiciar para nós, ainda rebeldes, pecadores, tudo aquilo que é necessário, cuidando de nós, dando a luz do sol para que a gente possa enxergar, dando alimento, então fazendo com que a criação ainda esteja para o nosso cuidado. Deus cuida de nós usando todos os elementos da natureza e em tudo nós podemos ver esse amor de Deus por mim e por você e por todas as pessoas, até para aquelas pessoas que o rejeitam. E esse amor de Deus que enche toda a terra reflete um designer inteligente. Essa é uma palavra que tem sido usado muito para se referir a Deus como criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. O mundo não veio de uma explosão ou foi de uma evolução. E aí os homens criam ilusões de que colocam milhares e milhares de anos para chegar ao que chegou hoje. O homem, quando tenta negar a Deus, ele inventa coisas que é mais difícil ter fé nesses elementos. É mais difícil, é quase impossível acreditar nas ilusões que o homem inventa afastado de Deus. Veja que Davi fala desse designer inteligente, desse poder de Deus criador. O Senhor falou e os céus foram criados. A palavra de Deus é fiel. Deus falou e as coisas acontecem. É a única pessoa que tem esse poder. No nosso meio, muitas vezes, no meio cristão, tem desenvolvido a ideia falsa de que existe poder em nossas palavras, que nós podemos pensar e falar e as coisas virem a existir. Essa é uma ilusão igual a que Satanás plantou no coração de Adão e Eva, de que nós podemos ou somos iguais a Deus. Não, é somente Deus que consegue falar e as coisas existirem, virem à existência, serem criadas do nada. O Senhor falou e os céus foram criados do nada. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou, Deus deu ordem para os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro, então por causa disso, quando a gente sabe desse poder grandioso de Jesus em criar o mundo, então por causa disso, que o mundo inteiro tema ao Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Por que o homem cria a ilusão de que, com várias teorias da criação? Porque tem que se eliminar Deus da história. Porque se acreditamos que Deus é o autor, é o design inteligente, então a coisa adequada, o certo, é que a gente tema e trema diante de Deus. O homem não quer isso. Então ele retira Deus para que ele seja o dono da verdade, e é uma verdade ilusória, é uma mentira, então ele esteja liberto dessa culpa, dessa responsabilidade de temer e tremer e obedecer a Deus. Então é uma grande ilusão crer em outras teorias e retirar Deus da autoria da criação. Deus é o autor da criação. E a forma com que ele criou foi uma coisa muito simples.
Ele falou e as coisas vieram a existir. Você entende o tamanho desse poder? E esse poder é que ressuscitou Jesus Cristo. Esse poder é o mesmo que nos transformou em filhos de Deus. E esse poder é aquele que vai nos ressuscitar. É esse poder criador em que Deus fala e as coisas passam a existir. É o único ser que pode fazer isso. Além desse designer inteligente, desse poder da palavra de Deus que enche toda a terra, Deus também tem desígnios inabaláveis. O que Deus pretende realizar, ninguém consegue evitar, mesmo que isso demore muitos anos. No versículo 10, Davi fala o seguinte: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos, seus desígnios, sua vontade jamais serão abalados. Não terá mudança alguma. Como é feliz, Davi então fala, a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Davi está falando naquela época da nação de Israel, porque a nação que foi escolhida para Deus se revelar através dela, nela e através dela, para que as outras nações conhecessem a Deus e voltassem para Deus, abandonassem as suas ilusões e voltassem para Deus. Mas Davi fala que as nações que tentavam lutar contra a nação de Israel, contra Davi, ou tentam lutar contra Deus, ou sempre estão em rebeldia contra Deus, e juntam um grande exército, e fazem de tudo, e negam, e eliminam Deus da nação, da Constituição, de escolas, de tudo. Essas nações, por um certo tempo, parece até que têm sucesso. E se vangloriam disso. Conseguimos até que, enfim, tirar o mal do nosso meio. Mas em pouco tempo, Deus destrói essas falácias e essas ilusões do ser humano e se revela fortemente. A nação de Israel é a maior prova de que Deus fez isso. Quantos impérios se voltaram contra a nação de Israel? Quantos países, quantos reinos se voltaram contra a nação de Israel? Tentaram destruir, tentaram eliminar do mapa. E a nação de Israel tem mais de 5.700 anos. Não existe outra nação que tenha essa idade. Isso é uma prova e a história ainda já fala o que vai acontecer. Um dia, todas as nações, um grande exército do Oriente virá para destruir a nação de Israel. Não haverá mais escapatória. Eles serão reunidos num lugar chamado Armagedon. Estarão prestes a ser extintos definitivamente. Será o último resquício a respeito de Deus aqui na terra. E o próprio Jesus virá e com o sopro da sua boca, isto é, com a sua palavra, vai destruir todos aqueles que estão comandando essa rebelião contra a nação de Israel, mas principalmente contra Deus. Essa ilusão do ser humano levar um grande exército para destruir poucas pessoas, mas para eles é a única forma de eliminar Deus, mas vão ser eliminados. E essa ilusão humana então será eliminada. Por isso que Davi fala que os planos do Senhor permanecem para sempre. Ele já até antecipa o que vai acontecer. Davi é o profeta, é o rei, é um profeta que mais falou a respeito do Messias. O Salmo 32 é algo assim assustador, né? O 22 também, de como que será o Messias. Detalhes da sua entrega ali na cruz. Então Davi fala, como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para pertencer. Por quê? Por que é feliz? Porque é uma nação que vive sem ilusões. Conhece quem ela é, conhece quem Deus é e confia nas promessas. Não se abala, não foge, não tem vergonha e escapa, é salva das ilusões humanas. Além dos desígnios inabaláveis de Deus, por isso que Davi fala, com esses desígnios inabaláveis, a gente crê nele, nós não vamos acreditar em ilusões, não vamos acreditar em mentiras. Davi fala que Deus tem um conhecimento pleno de todas as coisas. É o único que tem esse conhecimento. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra.
formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Deus é o único que conhece não somente aquilo que nós fazemos exteriormente, mas conhece o nosso coração e a nossa intenção. Políticos, reinos, países podem enganar os seus povos com suas falácias, com as suas ideologias, mas Deus sabe a intenção, Ele sabe aonde que eles querem chegar. Mas nós, por causa de um prato de comida, um prato de lentilha, por causa daquela dorzinha que temos no estômago, somos facilmente comprados, iludidos, e então voltamos o nosso coração, a nossa esperança para essas pessoas. Mas o Senhor é o único. Então, por isso que é feliz cuja nação tem Deus como Senhor, porque essa nação vai receber de Deus toda força, toda energia para continuar firmes diante de tantas falsidades, tantas ilusões. Mas o Senhor, Ele conhece. Nós podemos enganar muitas pessoas, o mundo pode enganar, países podem enganar, o comércio pode enganar, mas não consegue enganar a Deus. Então, quando a gente tem uma íntima comunhão com Deus, nós somos justos, nós somos íntegros, então Deus nos ajuda a entender, a perceber esses enganos. E aí somos salvos das ilusões humanas. E Davi então vai mostrar aqui um exemplo da fracassada ilusão humana. Ele fala assim: nem mesmo um poderoso exército pode salvar o rei. Se lembra qual foi o pecado de Davi? Ele queria causar impacto nas nações ao redor de Israel, mas também queria levantar a autoestima, o orgulho da nação de Israel e dele mesmo. Ele mandou fazer um censo de quantos homens poderiam fazer parte do seu exército e no total poderiam chegar a quase 2 milhões de soldados. Nenhum reino naquela época tinha essa quantidade de soldados, e nem na atualidade. Poucos países conseguem chegar a 2 milhões de soldados. Davi levou a nação de Israel a pecar, a achar que o poder do seu exército era imbatível e por isso eles estavam protegidos, seguros, e ele como rei ainda, mostrando para a nação de Israel: olha aonde que eu cheguei, que percebam como que eu sou um bom rei, que uni as 12 tribos e agora nós temos um exército de 2 milhões de soldados. Quem poderá nos destruir? Davi foi alertado por Joabe para não fazer isso e mesmo assim fez. E aí Deus manda Gade dar um recado para que Davi escolhesse uma das 3 punições, porque Davi foi obstinado. Davi entrou na ilusão de Satanás. O texto de Samuel, 1 Samuel capítulo 21, fala que Satanás agiu para que isso acontecesse. O objetivo de Satanás é sempre provocar ilusões. Ele é um mestre das ilusões. Então, olha o que Davi fala: nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. Davi está falando assim: eu aprendi essa lição a duras penas. 70.000 pessoas da nação de Israel morreram por uma praga porque eu fui rebelde contra Deus. Eu estava iludido. Satanás encheu a minha mente. Ele me fez pecar contra Deus. E como nesses últimos salmos Davi está falando qual foi o processo de Deus o libertá-lo, de Deus corrigi-lo, de Deus discipliná-lo, de Deus restaurá-lo, então chega aqui e ele fala: eu aprendi essa lição. Então, como essa lição foi a mais importante que eu experimentei, eu quero passar essa experiência para vocês. Então, Davi aqui ele está compartilhando o seu fracasso, a sua ilusão. Ele confiou no exército, ele confiou que tendo muitos cavalos ele estava protegido, mas ele aprendeu do Senhor. Contra Deus, ninguém está protegido se não estiver em Jesus Cristo.
Somente Deus pode nos justificar e nos proteger. Somente Deus pode ser nossa esperança, o nosso escudo e nossa fortaleza. Quando montamos um grande exército, quando montamos um grande esquema, uma grande ideologia, quando juntamos todos os nossos planos serão frustrados e os nossos recursos não serão nada diante de Deus. Somente Deus pode eliminar a ilusão do nosso coração. E é por isso que Davi fala que a única esperança real é estarmos em Deus. Ele fala, o Senhor, porém, esse porém aí está relacionado aos cavalos. Davi tinha confiado no exército, nos cavalos, e ele percebeu que nada disso pôde salvá-lo da disciplina de Deus. Nada disso pôde evitar aquelas 70.000 mortes. Nada disso pôde evitar o sofrimento que ele passou dia a dia, os ossos doendo, porque ele estava em rebeldia contra Deus. Mas quando ele se voltou em arrependimento, ele voltou-se para Deus. Então ele fala, o Senhor, porém, está atento aos que o temem. Então Deus ouviu a sua voz de arrependimento. Aos que esperam por seu amor. Ele esperou pelo amor de Deus e Deus o perdoou, Deus o restaurou. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Ele experimentou o livramento de Deus. Davi estava experimentando a morte e Deus o restaurou, porque Davi se arrependeu. Nossa esperança está no Senhor. Não existe outra esperança. Nós podemos até termos um certo entusiasmo com algumas coisas, mas esperança de que estaremos inabaláveis, protegidos somente no Senhor. Então ele fala, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Talvez a imagem que Davi está querendo dizer aqui é que os soldados, quando iam para a guerra, geralmente eles lutavam em dupla. Quando eram espada com espada, luta corporal. Os dois ficavam de costas um para o outro, então protegendo as costas, porque se você está sozinho, qualquer outro soldado pode vir e atacar você pelo flanco, pelas costas e te eliminar. Então os soldados geralmente eles batiam as costas um com o outro, então estavam um protegendo, um lutando um para o outro. E Davi traz essa ideia, Deus é aquele que nos protege, protege os nossos flancos, né, os lugares onde nós não estamos vendo, mas Ele também vai querer que você lute. E Ele é o nosso escudo, então Deus protege principalmente, o escudo era usado na mão esquerda e protegia principalmente a cabeça e o coração. Então, com um lado você está com a espada e o outro lado está protegendo, então, dos ataques contra o seu coração e contra a sua cabeça. Deus nos protege, o nosso coração e a nossa cabeça, dessas ilusões, desses ataques fortes que nós não temos condições pessoais de distinguir se é verdade ou não. Porque toda ilusão, ela afeta a nossa cobiça, o nosso desejo, a nossa necessidade lícita muitas vezes. Porque ela quer que algo falso nos ajude a suprir até aquilo que é certo e correto. As ofertas de Satanás para Jesus lá na cruz foi de livrá-lo da morte, de dar comida para ele, porque ele já estava 40 dias com fome, estava em jejum. Então, as ilusões elas vêm para atiçar, para tentar resolver antecipadamente ou de forma não adequada que Deus falou. Então ele cria um desvio do nosso coração, ele tira nós do alvo que Deus escolheu para nós. Então ele fala, nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio, nosso escudo, nele nosso coração se alegra, se satisfaz. Então somente Deus traz essa satisfação, pois confiamos em seu santo nome. Isto é, confiamos na palavra de Deus, depositamos confiança, mesmo que pareçam ser coisas absurdas, né? Na época de Noé, Deus chegou para Noé e falou assim, construa um grande barco que vai chover. Mas até os dias de Noé nunca tinha chovido, nunca tinha tido uma inundação. A terra era irrigada por um vapor de água à noite. Noé, então, no seu simples conhecimento,
mas por causa desse contato com Deus, ele confiou em Deus, dedicou 120 anos para construir uma arca. Colocou os animais dentro da arca. Deus fechou a arca por fora, porque se dependesse de Noé, ele não faria isso. Deus prendeu a família de Noé dentro da arca. E aí veio toda aquela água. E aí Noé, que já confiava em Deus, pôde perceber que a palavra de Deus é coerente. Aquilo que ele fala, ele faz, mesmo que demore um certo tempo. Que o teu amor, ó Deus, nos cerque, nos proteja como muros inabaláveis, trazendo a paz, o shalom, Senhor, pois só em Ti temos esperança. Somente em Deus nós eliminamos a ilusão humana e fazendo isso, passaremos a ter somente esperança em Deus. Nossa mente vai ficando cada vez mais clara dos propósitos de Deus, daquilo que Ele quer fazer com a humanidade. E aí esperamos, mesmo sem entender, de forma alegre, confiante, louvando, cumprindo a missão que Ele tem para nós. O que nós vimos hoje é que Deus deve ser adorado, porque é o único que nos salva das ilusões humanas. Se você vê nessa imagem aqui, talvez os seus olhos vão começar a pensar que as letras que estão do lado esquerdo estão mais claras que do lado direito. É aquele mesmo jogo de ilusão. O tom da cor dessas letras é o mesmo, mas os nossos olhos enganam. Então Deus deve ser adorado, porque é o único que nos salva das ilusões humanas. Que o teu coração seja preservado por Deus. Vá para Deus, confesse, se alegre, cante, exalte, conheça a palavra de forma correta, estabeleça todo o conhecimento na palavra de forma certa, correta, para que o seu coração, a sua mente consiga ser iluminado pelo Espírito Santo para entender os desígnios de Deus e os decretos de Deus. O que nós vemos hoje é que Davi faz uma convocação para um louvor apropriado, porque o amor dele é imensurável, está espalhado sobre toda a terra, enche toda a terra, porque Deus é o Criador de todas as coisas, Ele tem desígnios, decretos inabaláveis, vão se cumprir, a única que vai se cumprir é a palavra de Deus, e Deus tem um conhecimento pleno de todas as coisas, nada escapa ao seu e ao seu próprio conhecimento. E Davi fala sobre a sua fracassada ilusão humana, como que ele fracassou, tentando confiar em cavalos e no seu próprio exército. E ele mostra para nós que a única esperança real é o nosso próprio Deus. Nele nós podemos confiar. Nele nós estamos cercados pelo seu amor fiel em Jesus Cristo. Algumas ideias para nós terminarmos esse estudo daquilo que nós aprendemos. Deus não é um charlatão que diz ser quem não é. Deus não escreveu a Bíblia para dizer a respeito dele, mas aquilo que ele não é. Isso é o mundo dos negócios, isso é o mundo do entretenimento. Prometer para nós algo que não é verdade. Ou um político que diz aquilo que ele é, mas ele não é. Então isso é charlatanismo. Não há ninguém a quem possamos recorrer que nos trate como Senhor. Algumas vezes nós buscamos ajuda em todos os outros lugares. Quando não deu, aí nós expressamos: agora só Deus mesmo. Mas por que não começou? É interessante que Davi, em vários salmos, ele nos ensina isso. Que quando ele tinha um problema, a primeira coisa que ele buscava era a pessoa de Deus. É desperdício de tempo buscarmos crer em ilusões, para depois descobrirmos que elas não servem para nada, e aí então agora é só confiar em Deus mesmo. Não, confie em Deus, busque lá, busque orientação em primeiro lugar. Que o nosso louvor, o meu louvor e o seu louvor e a nossa adoração só sejam menores que o tamanho e o poder daquele que não pode ser contido por nada, nem por ninguém. É interessante que Deus rejeita o soberbo, aquela pessoa que busca se alicerçar em ilusões. Deus vai rejeitar, vai ir contra essa pessoa até que ela perceba
e descubra que tudo aquilo que ela está buscando para satisfazer e para se apoiar, para ter segurança e para ter esperança, é ilusão, é falso. Por isso que algumas vezes a gente sente a mão de a nossa vida contra nós. E é o próprio Deus tentando bater em nós, mostrar para nós que nós estamos caminhando por um caminho de ilusão, de falsidades. Então Deus quer encurtar esse caminho. Por que seguir, gastar tanto tempo, dinheiro, investimento para chegar no momento e falar assim: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Devemos adorar a Deus então com frescor, com fervor, com habilidade, com dedicação, com entusiasmo. Que Deus tenha ensinado muito para você através desse salmo. É um salmo que Davi compartilhou conosco, porque foi muito importante a experiência que ele teve diante de Deus. Pela graça de Deus, Deus resolveu esse problema sério no coração de Davi. Foi um preço muito caro, foi uma tragédia muito cara. E Davi então está compartilhando esse salmo conosco para que a nossa vida seja melhor do que a dele. Para que a gente não precise passar por aquilo que Davi passou. E a gente tenha melhores dias na presença do Senhor, vivendo dias de realidade e não de ilusão. Que Deus te abençoe. Até que Jesus Cristo volte. Isso não é uma ilusão.